Existem algumas situações em que eu preciso, tomar algumas decisões, tá, quer dizer, não é tão simples assim, né. Então, no exemplo dessa reta aqui, em alguns momentos a reta pode, passar, por exemplo, por 2 pixels, um acima do outro, né. E aí nesse momento eu vou ter que decidir, eu vou pintar os 2, não, vou pintar só o de cima ou só o de baixo. Então eu preciso de algum algoritmo, né, eu preciso seguir algum passo a passo, para ir traçando a minha reta de acordo com o segmento de reta vetorial, tá. Bom, como que a gente faz então, né, para converter um segmento de reta, nessa representação, matricial, né. Eu vou comentar com vocês aqui. Dados 2 pontos extremos em coordenadas do dispositivo, então eu vou ter um P0 e um P-end, tá? Considerando que o P0 vai ser o ponto inferior esquerdo e o P-end vai ser o superior direito, tá? E aí o meu problema é determinar quais pixels eu tenho que pintar para gerar na tela uma boa aproximação do segmento de reta ideal, tá? Eu tenho que levar em conta algumas características desejáveis, tá? Então a minha linha tem que ser linear, tá? Quer dizer, tem que parecer um segmento de reta, né? Precisa, né? A espessura tem que ser, idealmente tem que possuir densidade uniforme, eu não quero que parte do meu segmento pareça mais denso do que outro, né? A intensidade tem que ser independente da inclinação. Então, eu estou traçando vários segmentos de reta vermelhos, por exemplo. Eu não quero que, dependendo da inclinação, o vermelho fique mais forte ou mais fraco, né? Continuidade, eu não quero que existam buracos no meu segmento de reta, né? Ao mesmo tempo, eu preciso de um algoritmo rápido, né? Então, eu quero rapidez no traçado, né? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai decidir, então, quais pixels serão pintados ou não, tá? A gente vai usar a equação explícita da reta, tá? Que aqui é y igual a mx mais b, sendo que m é a inclinação da reta e eu determino m, dados o meu P0 e o meu P-end, eu determino m fazendo y-end menos y0 sobre x-end menos x0, tá? Então, m é a inclinação da reta e b é a interseção com o eixo y, tá? Então, como que eu encontro o b? Eu poderia fazer o mesmo para y-end aqui, para p-end. Então, o b é y0 menos mx0, tá? É assim que eu identifico a interseção com o eixo y, tá? Um algoritmo simples seria fazer o quê? Eu poderia simplesmente pegar a equação da reta e variar x unitariamente, pixel a pixel, e encontrar o y correspondente e pronto, eu já tenho qual pixel vai ser aceso, né, para cada um dos x. Então está aqui o algoritmo, então eu encontro m, né, que é y-end menos y0 sobre x-end menos x0, e faço com que o x comece em x0 e vá até x-end, e ele vai ser incrementado unitariamente. E eu simplesmente estou calculando o y correspondente, né, isolando o y na equação aqui de m, tá? Estou isolando o y. E, e aí eu pinto o pixel, né? O x ele já está variando unitariamente. Eu arredondo o y, porque isso daqui vai me dar um número real, pode me dar um número com um ponto flutuante. Então, eu traço qual pixel, né? Eu vou traçar no x e no y arredondado, tá? Nessa forma dada, ela só funciona para segmentos para uma dada inclinação desse segmento de reta, né? Que é quando o m está entre 0 e 1, né?
Por quê? Então, aqui está exemplificando, tá? Aqui eu tenho uma reta que o m está entre 0 e 1, tá? Não é o caso dessa reta aqui, o m maior que 1 nessa reta, tá? Então, nessa inclinação, é satisfatório, né, esse traçado, né, do segmento de reta, né? Então, eu estou aqui incrementando o x unitariamente, e aí eu vou decidindo o y correspondente, tá? Agora, nessa reta aqui, né, se eu incremento o x unitariamente, então daqui incrementei o x unitariamente, já passei para cá. O y correspondente está aqui, tá? E aí depois incremento o x unitariamente novamente, o y correspondente está aqui. E aí, o que aconteceu? Buracos no meu segmento de reta. Então, isso aqui não é a melhor abordagem, tá? O que a gente tem que fazer para traçar uma reta, considerando que m é maior que 1, a gente poderia fazer incrementos unitários em y e decidir o x correspondente. Aí sim, eu tenho um traçado de reta satisfatório, tá? Então tá aqui, é isso que está dizendo, né? Se m maior que 1, basta inverter os papéis de x e y, quer dizer, eu vou decidir o y com intervalos unitários e vou calcular o x correspondente, tá? Então aquele mesmo algoritmo a gente vai mudar aqui, né? Então a gente vai da mesma forma encontrar o m, tá? Só que aqui a gente começa y é igual a y0, y menor ou igual a y de y mais. E aqui eu vou encontrar o x correspondente a esse y. E aí escrevo o pixel, só que arredondando o x, tá? Então é o mesmo algoritmo. Só que a gente vai ter que fazer esse cálculo do m e decidir, de acordo com o m, qual que vai ser a abordagem, incrementos unitários em x ou incrementos unitários em y, tá? Bom, baseado nessa ideia, surgiu esse algoritmo DDA, tá? Digital Differential Analyzer. O que ele faz, né? Então, eu tenho o ΔX, que é uma variação na direção x, tá? E aí a gente encontra o ΔY correspondente, tá? ΔY vai ser o quê? M vezes ΔX, tá? Ou, analogamente, né? O ΔX vai ser o ΔY sobre M, tá? O algoritmo, então, se baseia no cálculo do ΔX e do ΔY, tá? Então, eu decido como que eu vou caminhar, tá? Então, vamos lá. Se o m está entre 0 e 1, tá? O que eu tenho que fazer, né? Na iteração i, o yi vai ser o quê? M vezes xi mais b. O ΔX é a variação da direção x, tá? Então, na iteração i mais 1, o que a gente vai ter? A mesma coisa, y i mais 1 é o quê? M vezes x mais 1 mais b, tá? Então, o y i mais 1 vai ser o quê? M, o x mais 1 é o x i mais 1 é o xi mais um ΔX, tá? Então, eu só substituir aqui o xi mais 1 por xi mais ΔX, tá? Mais b. Então, o y mais 1 aqui é só distribuindo, tá? Distribuindo fica como? Fica mxi mais m ΔX mais b, tá? Então, aqui a gente vai agrupar o mxi mais b, tá? Mxi mais b é o quê? É yi, tá? Então, o yi mais 1 vai ser o quê? Yi mais m ΔX, tá? Se o ΔX igual a 1, porque a gente pode fazer incrementos unitários em x, porque o m está entre 0 e 1, se o ΔX é igual a 1, o que a gente faz? O xi mais 1 vai ser o xi mais o seu incremento unitário, tá? E o yi mais 1 vai ser o quê? Vai ser o yi mais m, tá? Então, aqui está o algoritmo DDA. A gente só vai fazer isso a cada passo, tá?
Então, a gente sempre vai fazer incrementos unitários em x, e o y a gente sempre vai somar o m, tá? Esse é o DDA. Agora, no caso em que o m maior que 1, aquela inclinação maior da reta, a gente vai inverter os papéis, né? Então, agora a gente vai fixar o ΔY igual a 1. Então, vou fazer incrementos unitários em y, tá? E aí, a gente vai identificar aqui no final que o yi mais 1 vai ser o yi com um incremento unitário, né? Então, vai ser o yi anterior mais 1. E o xi mais 1 vai ser o quê? Né? De acordo com o que a gente caminhou aqui, o xi mais 1 vai ser o xi mais 1 sobre m, tá? Então, aqui está o algoritmo DDA também, para o caso em que m é maior que 1, tá? O que a gente faz, né? A gente sempre assume que x0 é menor que xend e y0 é menor que yend, tá? Que é aquela inclinação que a reta está crescendo, tá? Então, eu tenho o x0 e o xend, desculpa, o x0 y0 e o xend yend, né? A reta tem uma inclinação assim, né? E aí a gente processa da esquerda para a direita, tá? Se não for o caso, a gente não pode fazer incrementos unitários em x ou incrementos unitários em y, tá? Então, a gente tem que ver se a gente vai ter que fazer decrementos unitários em x ou decrementos unitários em y, tá? Então, o incremento agora não vai ser mais 1, né? Vai ser menos 1. E aí a equação do traçado tem que ser adaptada, né? De acordo, tá? Então, um exercício seria vocês fazerem essa adaptação, tá? Aí vamos fazer, vamos aplicar o algoritmo DDA a esses dois exemplos aqui, tá?